Olá, graça e paz, sou Adriana Mendes. Venho aqui contar o meu testemunho de vida, o resgate que Jesus fez na minha vida, me tirando do império das trevas, me tirando da idolatria, de forças espirituais e me trazendo para ser a luz do mundo. Amém? Antes, quero falar do Salmo 139, do versículo 13 até o 16, na qual eu me identifico muito por conta do meu nascimento, que diz assim: Pois puseste os meus rins, entriteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formada. Maravilhosas são tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formada, entritecida, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa linda. No 14 diz assim: porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formada. Maravilhosas são suas obras na minha vida. E aqui no versículo 16 que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia sendo formadas. Em 1976, eu nasci sob forte influência de energias espirituais da idolatria, da parte da minha mãe e da parte do meu pai. Meu pai, já falecido, dizia que quando se aproximava a época, a data do meu aniversário, era um momento que ele se preocupava muito, porque era um momento onde as enfermidades, ainda que simples fossem na minha vida, elas eram muito intensas. E por conta disso ele redobrava a preocupação dele comigo e os cuidados. Já na infância eu era uma criança muito inquieta, muito impaciente, uma criança impulsiva, uma criança que muitos não gostavam de que eu estivesse por perto, uma criança realmente muito levada. E eu acreditava mesmo que eu era aquilo tudo de ruim, né? E muitas das vezes isso me deixava triste, porque sendo criança, eu tendo que ouvir coisas que eu não sabia lidar. Mas por outro lado, eu tinha consciência também de que eu era muito levada e que eu dava trabalho. E isso me deixava assim muito para baixo. E aos 7 anos, a minha avó materna, Deutildes, ela era da Igreja Batista, né? E ela me levou no culto. E ela já tinha me ensinado o hino Vai Abalar, quando Jesus voltar do mundo, Cristo vai abalar, é Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo, é o que eu tinha em mente, então eu louvei a Deus a esse hino. E ali eu creio que uma semente foi plantada da parte da minha avó. A minha avó começou a congregar na presbiteriana e ela me levava para as escolas bíblicas, para o culto doméstico, para os cultos que tinha na igreja. Então, como criança, eu só queria saber de me divertir, mas participava ali de tudo que tinha que participar e também gostava muito de estar lá. E ali eu também creio que mais uma semente ali foi plantada, e ela também tinha um costume de levar a gente para o alto da colina, enquanto a gente descia a colina com pedaços de papelão para se divertir. Ela tinha momentos que ela pedia a atenção da gente, né, para que nós ficássemos quietos e ouvindo ela falar sobre o reino de Deus. E mais uma vez uma semente plantada. Criança com a cabeça muito confusa diante de tanta coisa que eu tinha que ouvir, ou ver, ou ser, a minha mente não parava. A minha mente era acelerada o tempo todo. Às vezes eu queria assim, eu mesmo frear a minha mente, mas não conseguia, não tinha domínio. E por conta disso, teve uma vez, eu subi na laje e na hora de descer, voz, dizendo, desce de frente, repetindo ali na minha mente, eu caí, logo a mão de Deus, muito livramento, porque quando eu acordei e não me recordava muito o que tinha acontecido, eu creio que a mão do Senhor ali estava comigo, porque uma queda daquela, talvez hoje eu não estaria aqui para testemunhar, né? E tu vê que esse Deus é maravilhoso, desde o ventre da minha mãe, ali cuidando e zelando pela minha vida. E eu quero aqui relatar, abrir aspas, o seguinte, que os meus pais, ainda que eles fossem do candomblé, da umbanda, eles nunca me obrigaram a seguir, mas só me orientavam. Meu pai, principalmente,
ele dizia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que seguir os mesmos caminhos. Quando criança eu achava, não dava tanta importância, mas indo para a adolescência, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. E essas dores de cabeça que eu sentia parecia pontada, fisgada, parecia que explodiu tanto da minha cabeça. E era meu pai e minha mãe procurou alguns médicos, e cada um com um diagnóstico mais doido do que o outro. Um dizia que eu tinha um cérebro maior do que o normal, o outro dizia que o cérebro era menor do que o normal, mas enfim, o diagnóstico totalmente contrário, né? E ali alguns passaram psicotrópico, né, para eu tomar. Então eu não estava querendo ir mais para a igreja com a minha avó, eu não queria seguir nada que meu pai e que a minha mãe seguia, eu só queria curtir minha vida de adolescente. E naquela fase da transição hormonal, aquela fase da insegurança, dos medos que existem na adolescência, isso tudo começou a aflorar cada vez mais. Até que um dia meu pai me chamou para uma conversa e falou: olha, você está vendo tudo que está acontecendo contigo. Nós já te levamos no médico, nós já cuidamos de você, nós já fizemos o que tinha que fazer, só que está chegando um tempo que você vai ter que se decidir. E ali eu falava, mas eu não quero isso. Dentro de mim eu não aceitava, não queria, não era o que eu queria. Entendeu? Seguir o que ele e minha mãe seguiam. Eu participava na diversão. Muita coisa assim, eu gostava de estar ali participando, mas na diversão, não de ter a responsabilidade ou compromisso. Isso eu não queria. Mas aí chegou um tempo que as coisas foram apertando, as dores de cabeça, as coisas assim meio tumultuadas na minha vida, na fase da adolescência, que eu tomei essa decisão junto com meu pai, achei que era melhor, então vamos. Mesmo não querendo, eu achei que era o caminho, não ia ter mais volta, não ia ter mais jeito. E aí eu estando lá, meu pai me orientou a frequentar um centro de umbanda, né? Naquilo começou a me angustiar, E eu vendo as coisas acontecendo lá dentro, né, desse centro, eu comecei a me perguntar. E ao mesmo tempo que essa voz que quando eu subi da laje, na minha mente dizia, vai, pula, outra não, ali eu tinha um conflito muito grande dentro daquele centro. Porque uma voz dizia, isso aqui é para você, esse é o teu caminho. E a outra dizia, o que você está fazendo aí? Isso aqui não é para você. Então isso me deixava quase louca. Eu não contava isso para ninguém, primeiro que eu tinha assim, insegurança de falar, eu tinha medo. Perguntei ele e disse a ele, por quê? Por que eu tenho que seguir? Por que meus irmãos não seguem? Meus irmãos não são obrigados? Eu tenho que seguir. Ele olhou para mim e disse, você não é obrigada a seguir. Mas chegará um tempo que as coisas irão se apertar para você, pelo teu lado espiritual. E se você não seguir, você terá consequências por conta disso. E ali eu me senti assim, acuada. Porque eu falei, meu pai que entende das coisas tão bem, ele está me orientando que se eu não seguir, no futuro eu vou ter consequência. Então eu comecei a entender ali na minha mente o quê? Que se tudo que desse de ruim para mim, de errado para mim, iria ser por conta de eu não seguir a religião. E ali eu me revoltei, ali eu comecei uma adolescência assim muito revoltada, uma adolescência que não queria seguir realmente mais nada, nem ir para a igreja com a minha avó e nem seguir os caminhos do meu pai e da minha mãe. Naquela época a minha mente parecia me enlouquecer, a minha mente parecia me deixar maluca, porque eu pensava em tanta coisa ao mesmo tempo e acreditava em tantas e outras não, e não sabia, queria a resposta e não tinha uma resposta com exatidão, uma resposta que me fizesse sentir em paz, como hoje eu tenho. Era uma busca incansável, por que isso, por que aquilo, e a curiosidade, a insegurança, o medo a todo tempo na minha mente. E com 17 para 18 anos, por não saber lidar com as circunstâncias da vida,
com a mente muito carregada de informações, com a mente muito confusa, com uma mente muito assim, sem saber a direção e sem saber quem era eu de verdade, uma mente que estava assim conturbada, perturbada. E a voz voltou a soar na minha cabeça e disse: acabe com a tua vida, não tem mais jeito para você, você é uma vergonha. Naquele dia, eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei 18 comprimidos, os psicotrópicos que eu tinha, que eu tomava por conta da dor de cabeça na época. Eu peguei os 18 comprimidos, ingeri 10 e logo mais 8. Isso foi numa sexta-feira à tarde, eu fiquei dopada. De sexta-feira à tarde, por volta das 14 horas, eu lembro de ter acordado com meu pai no domingo de manhã, na hora do almoço, mais ou menos, chorando e perguntando por que eu fiz aquilo. E aí vem o remorso, vem a frustração, vem a vergonha, vem o medo, a insegurança. E aí eu falei para ele por que eu tinha feito. E ele me abraçou, me beijou, ele disse que não era para eu repetir mais aquilo, que aquilo ali era uma fraqueza espiritual, que eu precisava de um posicionamento e que eu não podia mais levar a minha vida daquele jeito. Curti a juventude e foi um momento assim de muita diversão, foi um momento que eu curti muito, foi um momento que também, no meio dessa curtição, tive muitos contratempos, tive muito altos e baixos, até que me deparei com uma situação horrível. Foi quando eu fiz um aborto. Não foi fácil para mim. Até porque, quando eu tinha 15 anos, eu dizia que eu nunca ia fazer isso. Eu lembro muito bem que eu falava para os colegas de colégio, eu nunca vou fazer um aborto, eu nunca vou fazer isso. E ali naquele momento, quando eu me pego naquela situação, a voz volta e fala assim: não tem jeito, você vai ter que fazer, você vai ter que fazer. E ao mesmo tempo que dizia, você vai ter que fazer, a outra voz na minha mente dizia: não faça isso, não faça isso. Eu lembro que eu fiquei muito, muito angustiada, eu não tinha com quem conversar sobre isso. Eu tinha medo de encarar meu pai por vergonha, minha mãe, então. E ali eu me deparei encurralada. E fiz algo que eu não queria fazer. Fiz algo que eu aconselho os jovens que se passam isso na tua cabeça, vocês nunca fazerem isso. Porque isso foi como se tivesse arrancado um pedaço de mim. Eu fiquei muito mal, tive pesadelos durante muito tempo por conta disso. Eu tive situações assim de não saber lidar com certas coisas, porque isso vinha na minha mente, era perturbador para mim. Eu lembro que teve momentos de eu tentar desistir de novo, e hoje eu deixo uma mensagem para jovens nessas idades ou não jovens, que se isso passa na sua cabeça, ou passou, ou vai passar, lembra de um Jesus que morreu por você na cruz por amor à tua vida. E que não é isso que Deus quer para a nossa vida. É algo que eu carreguei durante anos. Calada no meu secreto, no meu oculto. Doía em mim. Quando tinha assuntos assim, eu tinha que sair de perto, que eu não suportava ouvir. É algo que me destruiu muito na minha alma. E aos 20 anos eu saí de casa. Porque eu vi e ouvi algo sobrenatural e perturbador. E mais uma vez, aquelas vozes na minha mente: vai embora, vai embora, você aqui não é mais bem-vindo. E outra me dizia: fica, não faça isso. Então eu estava assim, ó, a guerra era aqui. Era o tempo todo essa guerra. E era uma força que me tomava, que me impulsionava a fazer algo que muitas das vezes, mesmo eu tendo consciência de que eu poderia quebrar minha cara, que eu poderia me dar mal, aquela força me tomava e me oprimia de uma forma tão grande que eu me pegava fazendo aquilo que eu não queria fazer.
E aquilo que era para eu fazer, eu não fazia. E aos meus 21 anos, novamente, eu me vi fazendo o segundo aborto. Então hoje, olha quantos anos eu carrego isso dentro de mim, quantos anos depois que eu aceitei Jesus, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu confesso que durante anos da minha vida, a minha alma parecia estar presa nesses 2 abortos que eu fiz. E quando eu engravidei do meu primogênito, guardar aquelas angústias, esconder aquilo. E um dia eu cheguei para o médico, o obstetra que estava me acompanhando na gestação, e chorei muito com ele. Porque eu queria fazer vários exames, eu tinha uma culpa, um remorso tão grande, que eu queria fazer vários exames para ver se meu bebê estava bom, normal, sadio. E aí o obstetra falou para mim, por que você está tão obcecada em fazer tantos exames assim? E ali naquele dia no consultório eu chorei muito, pedi perdão. Perdão pelos meus atos, perdão pelas minhas atitudes. E eu chorava. E até que ele olhou para mim e falou assim, você está verdadeiramente arrependida? E eu, as lágrimas caindo, eu falei sim. Aí ele, então, segue essa gestação em paz, porque o seu bebê está perfeito, o seu bebê está brotando saúde dentro da tua barriga. Então fica em paz. Durante um período eu tive paz. Logo após esses abortos, eu comecei a frequentar um centro de mesa branca, Allan Kardec. Eu comecei a buscar o lado místico. Eu buscava em coisas, em algo, para preencher esse vazio.